O sol da manhã queimava sobre o vale, esquentando a terra seca. O ar estava parado, pesado com a expectativa de uma batalha. Um exército se reunia, seus rostos tensos, refletindo o medo que lhes corroía a alma. Do outro lado do campo de batalha, uma figura monstruosa emergiu, como um demônio saído das profundezas. Uma sombra gigante, como a própria morte, caiu sobre os corações dos soldados israelitas. Era Golias, o campeão invencível dos filisteus, uma besta em forma de homem. O gigante rugiu, seu desafio ecoando pelo vale como um trovão. Quem ousaria enfrentá-lo? Quem seria louco o suficiente para desafiar a fúria de Golias, o gigante imbatível? O destino de Israel parecia incerto, pairando na iminência daquela batalha desigual. O Vale de Elá, antes um lugar de paz, transformou-se no palco de um confronto colossal entre Davi e Golias. De um lado, os israelitas, seus corações batendo forte com medo e fé. Do outro lado, os filisteus, confiantes, protegidos por Golias. O ar crepitava de tensão. O silêncio quebrado pelo relinchar de um cavalo ou o tinido de uma armadura. Por 40 dias, Golias desafiou os israelitas, zombando de sua coragem. Golias era uma visão aterrorizante, uma aberração da natureza. Ele se erguia sobre os homens, um gigante entre mortais, como um Cristo redentor de maldade. Sua armadura brilhava ao sol, um testemunho de sua força incomparável, como se forjada no próprio inferno. Sua lança, grossa como um tronco de árvore, era uma promessa de morte certa, um instrumento de destruição. Seus olhos brilhavam com crueldade e desprezo, enquanto ele zombava dos israelitas, tratando-os como formigas. Ele era o campeão imbatível dos filisteus, e o terror que ele inspirava era palpável, sufocante. Cada passo que ele dava fazia a terra tremer, como se um terremoto estivesse para acontecer, e cada rugido de seu desafio enviava ondas de medo pelos corações dos soldados israelitas, paralisando-os como presas diante de um predador. Longe do campo de batalha, nas colinas verdejantes, um jovem pastor cuidava de suas ovelhas, alheio à guerra que se aproximava. Davi, o caçula dos filhos de Jessé, era um jovem de coração puro e fé inabalável, como um ipê amarelo florido em meio à seca. Ele havia enfrentado leões e ursos para proteger seu rebanho, sua coragem testada e provada no calor da luta pela sobrevivência. Quando seu pai o enviou ao campo de batalha para levar comida aos seus irmãos, Davi não conseguia imaginar a tarefa que o aguardava, a missão que mudaria sua vida para sempre. Ele ouviu os desafios de Golias, testemunhou o medo em seus irmãos e sentiu uma fúria justa queimar em seu coração, como brasas ardentes. Como alguém ousaria desafiar o exército do Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? A determinação de Davi brilhava em seus olhos, como estrelas no céu do sertão. Ele não era um soldado experiente, não tinha a força bruta de Golias, mas carregava em seu coração a força de 1000 guerreiros, a força da fé. Ele sabia que Deus estava com ele, e isso era tudo que importava, como um mantra que o protegia. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Perguntou Davi, sua voz cheia de indignação, ecoando a fúria divina. Suas palavras, cheias de fé e convicção, eram como um raio de esperança no desespero crescente, como a promessa de chuva após uma longa seca.
ele enfrentaria Golias, não com armadura ou espada, mas com a força de sua fé e a certeza da proteção de Deus, como um escudo invisível. A notícia da disposição de Davi se espalhou como um incêndio no capim seco, chegando aos ouvidos do rei Saul. Intrigado e desesperado, agarrando-se à esperança como um náufrago a um pedaço de madeira, Saul convocou o jovem pastor. Davi, de pé diante do rei, era a própria imagem da coragem e da fé, como um menino diante de um gigante. Saul, envolto em sua armadura, parecia diminuído pela fé inabalável de Davi, como se a armadura de metal não fosse páreo para a couraça da fé. Você não pode ir contra este filisteu, protestou Saul. Você é apenas um jovem, um pastor de ovelhas, e este homem é um guerreiro desde a juventude, treinado para matar. Mas Davi respondeu com firme convicção: Não tenha medo, ó rei, pois eu irei e lutarei contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Saul, comovido pela fé inabalável de Davi, ofereceu sua armadura, esperando que o metal o protegesse do que ele mesmo temia. Mas Davi recusou, a armadura pesada e a espada estranhas a ele, como se fossem grilhões que o impediriam de cumprir sua missão. Ele pegaria as armas que conhecia, as armas que o haviam servido bem no passado, as armas que Deus lhe havia dado. Davi foi até um riacho próximo e cuidadosamente selecionou 5 pedras lisas, como se escolhesse as frutas mais maduras de um pé. Ele as colocou em sua bolsa de pastor, a funda firme em sua mão, familiarizada com aquele movimento ancestral. Estas eram suas armas, simples e humildes, mas imbuídas da força de sua fé, mais poderosas que qualquer espada. Davi correu em direção a Golias, o gigante filisteu, como um Davi enfrentando o Golias da descrença. Golias, vendo o jovem se aproximando, caiu na gargalhada, sua risada ecoando pelo vale como o rugido de um trovão. Você vem a mim com paus e pedras? Ele zombou, debochando da simplicidade das armas de Davi. Venha então e darei sua carne às aves do céu e às bestas do campo. Ameaçou, confiante em sua vitória. Mas Davi não se intimidou. Ele sabia que a batalha era do Senhor, e sua fé era sua armadura, impenetrável. Você vem contra mim com espada e lança, respondeu Davi. Mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Com um movimento rápido e certeiro, Davi lançou a pedra de sua funda. A pedra voou pelo ar e atingiu Golias na testa com um baque doentio. O gigante cambaleou, sua risada se transformando em um grito de dor. Golias caiu no chão com um estrondo que sacudiu a terra. Davi, o pastor, havia derrubado o gigante com uma funda e uma pedra. Um rugido de alegria irrompeu das fileiras dos israelitas como o grito de gol em uma final de Copa do Mundo. Sua coragem reacendeu, eles atacaram os filisteus, a fé de Davi reacendendo a sua como uma chama que se espalha. Os filisteus, aterrorizados pela queda de seu campeão, desprovidos da arrogância que os protegia, foram derrotados, dispersando-se como baratas na luz. Davi, o improvável herói, havia salvado o dia, mostrando que a fé move montanhas. Ele havia mostrado que a verdadeira força não está no tamanho ou na força física, mas na fé inabalável no Deus Todo-Poderoso, na força que move o mundo. A vitória de Davi foi uma vitória da fé sobre o medo,
da coragem sobre a dúvida, um exemplo para todos nós. A história de Davi e Golias é uma fonte de inspiração eterna, um farol que ilumina nossos caminhos. Ela nos ensina que nenhum desafio é grande demais quando colocamos nossa fé em Deus. Davi, o jovem pastor, nos lembra que a coragem é agir apesar do medo. Assim como Davi enfrentou Golias, também podemos enfrentar nossos próprios gigantes. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.